Boa noite. Cães e gatos abandonados na UFO serão tema de reunião que acontece amanhã. Novidade para os servidores. Logo começa a valer o ponto eletrônico e a UFO organiza reuniões para explicar como vai funcionar. No estúdio, a gente fala de telemedicina, o que muda com a nova resolução, como a UFO já atua na área. A edição de hoje está começando. A UFO organiza reuniões para apresentar o sistema de ponto eletrônico que será usado pelos servidores. No campus Santa Mônica tem reuniões dias 19, que é amanhã, e 21 de fevereiro, às 3 da tarde, no anfiteatro do bloco 3Q, no campus Santa Mônica, perdão. No campus Umuarama, os encontros que também servem para tirar dúvidas serão nos dias 20 e 27, no anfiteatro do bloco 2A, às 3 da tarde. As datas das reuniões nos campi fora de sede ainda serão divulgadas. E amanhã, às 8h30 da manhã, a UFO promove um encontro para falar sobre cães e gatos abandonados nos campi da universidade. Na reunião, terão representantes da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da Universidade Federal de Uberlândia. A ideia é definir estratégias para um projeto que será enviado ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para elaborar um termo de ajustamento de conduta. A situação divide opiniões. Tem quem acha que os animais devem continuar nos campi e outras pessoas acreditam que eles deveriam ser retirados. A comunidade acadêmica pode comparecer para dar opinião. Amanhã, às 8h30 da manhã, na Sala dos Conselhos, Reitoria, Campus Santa Mônica, em Uberlândia. E no fim do mês passado, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução que atualiza os critérios para a telemedicina acontecer no Brasil. A resolução autoriza, por exemplo, consultas online, telecirurgias e telediagnóstico. Há mais de 10 anos, o Hospital de Clínicas de Uberlândia, o HC, trabalha com a telemedicina. Olha só. Um avanço para a medicina. A tecnologia em prol da saúde. Esse sistema é capaz de auxiliar atendimentos à distância, conhecido como telemedicina. Inicialmente ele foi um projeto de pesquisa, que reuniu algumas universidades. O projeto inicial reunia aqui a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Belo Horizonte, a UFMG, e depois foi agregando outras universidades. Então houve um projeto inicial, esse projeto de pesquisa, que visava comparação entre a teleassistência à distância, com o recurso da telemedicina, laudos de eletros, consultorias, dúvidas de médicos à distância, comparando com assistência baseada no deslocamento do paciente de um pequeno centro para um grande centro. E esse estudo inicial ele mostrou que houve um grande impacto econômico no sentido de redução de gastos, redução de custos. A teleassistência é muito mais barata, com a mesma qualidade, você conseguindo levar dúvidas, conseguindo ajudar a resolver problemas com o paciente no seu local, no seu pequeno centro. O Hospital de Clínicas da UFO possui o projeto Minas Telecardio, que teve início em 2005 com financiamento da FAPEMIG. Houve interesse das autoridades políticas em transformar esse projeto de pesquisa em um serviço mesmo, para toda a população. Hoje a gente abrange a maioria das cidades do estado de Minas Gerais e o serviço já expandiu também para outros estados do país. Em média, são realizados diariamente 500 atendimentos voltados para análise de eletrocardiograma e demais orientações, com quase 300 cidades e uma cobertura estimada em 2,5 milhões de pessoas. Além disso, a telemedicina funciona 24 horas. Depende da gravidade. No caso das urgências, das urgências cardiológicas, o atendimento é imediato. Nós trabalhamos com plantão de 24 horas. Então, um infarto ele consegue ser diagnosticado em questão de minutos e sempre que há uma urgência, nós entramos em contato com o serviço, avisamos daquela gravidade, daquela urgência, para que o paciente seja encaminhado de forma rápida. A telemedicina tem um aliado, a tecnologia.
Para isso acontecer, este responsável técnico monitora o sistema há mais de 4 anos. Eu recebo chamada dos municípios que têm alguma dificuldade na realização do exame de eletrocardiograma. Eu dou atendimento, verifico o problema, faço as correções necessárias, treino os profissionais e acompanho os municípios. Acompanho qualquer dificuldade que eles tenham na realização do exame e no recebimento. Projeto que só seria possível de ser realizado graças à tecnologia e à inovação. É um recurso que veio democratizar o atendimento especializado, veio facilitar com que o conhecimento cardiológico, o conhecimento especializado possa ir para a cidade pequena, possa ir para o usuário no postinho de saúde. Nós atendemos cidades hoje de Roraima, do Acre, da Bahia, de várias regiões do país, onde não teria condições, provavelmente, da prefeitura arcar com um especialista que vai trabalhar lá no local. Mas, através da telemedicina, nós chegamos lá e podemos assistir o paciente juntamente com o médico que está lá no local, dando mais suporte para ele, mais segurança para o seu trabalho e também ajudando com que ele melhore a sua formação. Quando ele nos procura, quando ele tira dúvidas, ele está melhorando também o seu conhecimento, está melhorando a sua formação. Bom, e para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje o professor Elmiro Rezende, da Faculdade de Medicina da UFO. Boa noite, professor Elmiro, obrigada. Boa noite, Letícia. E o professor Alcimar Barbosa, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, eu que agradeço, Letícia. Bom, professor Elmiro, eu começo com o senhor. O que muda, afinal, com essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina? Bom, primeiro nós vamos entender o contexto em que a alteração da resolução existente aparece. Se nós olharmos bem, o primeiro documento que nós utilizamos e que trata dessa matéria vem de 1999, que é a Declaração de Tel Aviv. A partir daí, nós tivemos a formulação de uma resolução pelo CFM em 2002. Pequenas alterações e pareceres surgiram ao longo desses anos. Portanto, são 17 anos de uma resolução em uma área que nós mudamos praticamente tudo a cada 2, 3 anos. Então, ela tem que ser reformulada. Se você olhar o texto de 2002, nós temos ali 7 artigos nessa resolução. Conta 18 atualmente na resolução 2227 e mais uma quantidade muito grande de incisos que contemplam aí cada um desses artigos. Então, o que muda? Se você olhar bem em relação à Declaração de Tel Aviv, não muda muita coisa. O que é Tel Aviv, professor? Foi uma reunião na qual se discutiu os pontos principais de algo que vinha inovando a forma de prestação de serviço na área de medicina. Se você olhar a resolução nova e que causou assim uma polêmica que eu acho que tem que ser resolvida na forma de um debate muito grande, é principalmente o estabelecimento da possibilidade da teleconsulta. Isso já estava previsto em documentos antigos. Essa teleconsulta que vem no bojo da nova resolução do CFM trata da questão de você poder ter um recurso de um especialista em situações onde há grande vulnerabilidade do paciente. Por exemplo, uma plataforma de petróleo. Por exemplo, o interior da Amazônia. Se nesses locais houver um profissional de saúde, estabelece a possibilidade de haver um diálogo e, eventualmente, uma medida, eu diria que até salvadora. Na prática, professor, seria a consulta por meio de videoconferência, para o pessoal entender? A telemedicina pode usar uma quantidade enorme de recursos, e eu tenho certeza sobre isso, o professor Alcimar vai discorrer com muita propriedade. Mas um dos instrumentos que nós utilizamos é a web. Certo. Mas não é só isso que muda na resolução. Nós temos também, além dessa possibilidade, portanto, que tem que ser debatida,
Porque nós não podemos prescindir da relação médico-paciente. O toque, o contato. Isso é importantíssimo. Talvez o ponto alto, o ápice de todo o processo de atendimento médico seja aí que ocorre. E nós precisamos encarar isso com toda a seriedade. A resolução trata, de certa maneira, desse ponto, porque estabelece que, por exemplo, nos casos crônicos, uma visita presencial tem que ser feita no máximo em 120 dias. E também recomenda que essas consultas não sejam a regra, mas a exceção dentro do processo de discussão. Certo. Professor Alcimar, o que mais que a tecnologia pode oferecer à saúde pensando na telemedicina? A tecnologia, ela hoje envolve toda a nossa vida em quase todos os sentidos, né? Hoje qualquer criança tem um telefone celular. Hoje a gente conversa com os nossos amigos à distância como se estivessem do nosso lado. E a medicina não está fora disso. A medicina, ela usa a tecnologia já há muito tempo e a tecnologia tem revolucionado a forma de fazer medicina. Imagina hoje o que é uma consulta. Uma consulta é uma conversa paciente-médico muito próximo, mas daqui a pouco o médico diz, bom, agora nós precisamos fazer alguns exames. Todos esses exames, todos é um pouco exagero, né? Mas a maioria esmagadora depende de uma forma ou de outra de algum processo tecnológico. Desde exames sanguíneos até processos mais avançados, como, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética, onde eu posso ver detalhes do interior do corpo da pessoa sem precisar abrir. Que coisa fenomenal. Agora, quando a gente pensa na telemedicina, o que é isso? Nós definimos telemedicina como o uso da tecnologia da informação e de comunicação para apoiar tratamentos clínicos, processos de reabilitação, processos de apoio à melhoria da saúde do indivíduo. É isso. E a palavra é essa, é apoiar. A decisão final é do profissional da área de saúde. É importante ressaltar isso, é um apoio, não quer dizer que não haverá o profissional, não é, professor? Exatamente. É isso que nós fazemos aqui em Uberlândia desde 2006. Na realidade, nós começamos o projeto em 2005 e os primeiros atendimentos ocorreram em 2006. É uma forma de atendermos a demanda lá do centro de atendimento, numa unidade básica de saúde, enfim, numa unidade de estratégia da saúde da família, tornando-a ou buscando torná-la mais resolutiva na sua origem. E vem dando certo há 10 anos, né, professor? E nós trabalhamos sempre com o profissional de lá. É esse que detém a palavra final. Aqui seria um apoio o consultor a ele. Que seria um apoio, na forma de segunda opinião. Certo. Professor, a tecnologia na saúde, ela é acessível? Tudo isso que ela tem a oferecer para a saúde chega a muitas pessoas? Eu acho que pode chegar. Nós ainda temos muito que caminhar, mas pode chegar. Hoje existe um conceito muito interessante na área que é chamado internet das coisas, né? O nome é até interessante, das coisas. Que coisa? Qualquer coisa. Hoje a gente pode colocar pequenos dispositivos e conectá-los, por exemplo, à sua geladeira da sua casa. E a gente pode fazer com que essa geladeira seja acessada à distância, te avise que está faltando leite para você comprar leite e por aí vai. E isso pode ser feito com a pessoa também. Nós podemos desenvolver dispositivos que são simples de serem utilizados e essa pessoa usa esse dispositivo durante o dia, pode ser simples de posicionar, pode vestir como se fosse uma camiseta mesmo, onde você tem vários sensores e esses sensores podem captar pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura e vários outros elementos e transmitir isso em tempo real para um paciente. Isso está longe? Não, isso já é realidade. Se você olhar hoje, você já viu o Google Watch, o Apple Watch, esse telefonezinho, o relógiozinho, né? O telefone mede um monte de coisa, é um telefonezinho, mas aquilo lá também pega batimento cardíaco, frequência cardíaca. Mas é caro. É caro, mas é uma questão de tempo. Quanto custava um telefone celular quando o telefone celular foi criado? O primeiro telefone celular? Uma fortuna. Dá 4, 5 anos para isso. Isso atinge quase todo mundo. Hoje, por telefonia celular, você já consegue fazer muita coisa. Hoje, por telefonia celular, a gente já consegue captar algumas informações, equilíbrio e enviar isso para alguma pessoa. Imagine uma outra coisa, uma fonoaudióloga está ajudando a tratar algum problema de fala ou dificuldades de fala. Isso pode ser feito via internet, com uma videoconferência, por que não?
né? Isso é simples de fazer e pode ser feito. Então a gente não precisa encarar a telemedicina como a substituição do profissional da área de saúde, dos médicos, dos fonoaudiólogos, dos fisioterapeutas, dos profissionais de educação física. São ferramentas de apoio. E essas ferramentas de apoio atuam junto com esse profissional para desenvolver o quê? Para dar a ele o quê? Maior flexibilidade, maior tranquilidade na hora de ajudar, de trabalhar com o seu paciente. Mas isso pode ser aplicado também na educação. A gente pode educar tanto o paciente como os próprios profissionais da área de saúde. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa educação, professor, que agora é hora da previsão do tempo para amanhã. Em Uberlândia, o clima permanece nublado, com 90% de probabilidade de chuva durante o dia e a noite. A mínima é 18 graus e a máxima 26. Previsão de chuva também em Patos de Minas. As temperaturas ficam entre 18 e 26 graus. Terça-feira chuvosa em Monte Carmelo. O tempo fica nublado o dia todo, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Ituiutaba, o dia fica nublado, porém as temperaturas permanecem mais altas. Os termômetros devem marcar entre 19 e 31 graus. Em Rio Paranaíba, a terça-feira continua nublada e com chuva ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Mesmo no período de férias da graduação, o nosso quadro Eventos UFO chega para te informar sobre o que acontece na universidade. Vamos ver. Olá pessoal, que tal conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena nestas férias? O Museu do Índio tem um acervo de aproximadamente 2.500 objetos representativos de 80 povos indígenas brasileiros. Lá você pode ver peças de cerâmica, plumária, trançados, armas e artefatos mágicos e lúdicos. O museu funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. A entrada é de graça. Lembrando que se você tem alguma sugestão de evento para as próximas semanas, entre em contato pelo portal Comunica. Até mais! Antes do intervalo, a gente começou a falar sobre a questão de educação. Professor Elmiro, como é que a gente pensa a questão de educação e treinamento? A educação, tanto aos pacientes quanto a quem trabalha na saúde, é importante, né? Nós precisamos atingir 3 categorias. Nós precisamos atingir o profissional que trabalha num dos polos da telemedicina ou telesaúde. Nós precisamos atingir o profissional que trabalha na ponta. Essa atividade é essencial. É dele que depende o resultado final do processo de atendimento. E nós também temos que atingir a população que busca o atendimento nesses postos de saúde e que, eventualmente, tem os seus dados encaminhados para uma central para refinar o processo de diagnóstico. O fato é que isso é preciso estar disciplinado e a resolução avança nesse aspecto. Por exemplo, eu não posso pegar os dados de um paciente A, transmitir por um sinal de internet sem o consentimento dele ou do seu responsável legal. E a decisão do Conselho Federal prevê isso, Tudo essa isso, autorização. E aí nós podemos caminhar rapidamente no sentido dos bancos de dados. Isso serve tanto para pesquisa, que vem exatamente no sentido de melhorar a qualidade do ensino. Nós, a partir daí, temos muito mais informações, mas também do atendimento. E assim nós vamos construindo o processo. Ao lado do desenvolvimento tecnológico, o professor Alcimar muito bem se referiu. É preciso que esses setores que trabalham com telemedicina / telesaúde também estejam inteirados das inovações tecnológicas e também proporcione a todas as áreas de pesquisa a real necessidade, aquilo que nós precisamos para melhorar o atendimento. Quando o professor Alcimar fala, por exemplo,
no desenvolvimento de ferramentas que nos permitirão localização de imagens, nós estamos falando de ultrassom portátil, a transformação de um aparelho, um Smart Cell, Sim. em aparelho de ultrassom. Basta que você coloque, isso já existe, Um dispositivozinho. você coloque um transdutor e você vê a imagem ao mesmo tempo que você transfere. Por incrível que pareça, o grande problema é a bateria. A bateria dura pouco. Verdade. Então nós precisamos melhorar esse aspecto. E isso já existe, professor? Sim. Se a gente for pensar nas tecnologias que já existem no mundo, a gente vai ver que a gente está muito, muito avançado. A dificuldade ainda é colocar isso à disposição da população, colocar isso no comércio, tornar esse negócio um dispositivo, ou tornar esses elementos dispositivos comercializáveis. Por que, isso dá que é um pouco de difícil trabalho. comercializar? A gente desenvolve pesquisa pensando lá na ponta, no resultado final. Mas aí, para transformar aquilo num dispositivo que é utilizável, que é usável pelas pessoas, eu preciso ajustar. Não é só uma questão de fazer algo funcionar. Ela tem que ter uma bateria que funcione, sei lá, 24 horas, numa localidade que está a 2, 3 mil quilômetros de distância, no meio do Amazonas, isso tem que funcionar quase que uma semana sem bateria. Então, essas questões têm que ser levadas a fundo. E o segundo, obviamente, são as questões comerciais. Mas tem uma outra coisa interessante que o professor Omiro colocou, que eu queria levantar, que é a questão de uso de banco de dados. As pessoas pensam em telemedicina como consulta à distância. Isso vai muito, muito mais além, como acho que deve estar ficando um pouco claro aqui. Imagina o que é possível fazer se esses grandes bancos de dados com informações dos pacientes puderem ser compartilhados. Claro, dentro dos preceitos éticos, né? Existem hoje pesquisas que trabalham com uma linha que a gente chama de Big Data, ou dados gigantes. Imagina o que a gente pode fazer para levantar as causas ou potenciais causas para males como câncer, os vários tipos de tumores que são desenvolvidos, tratamento de Alzheimer, tratamento de mal de Parkinson. A grande dificuldade é saber de onde vem, o que começa, qual é a causa de Alzheimer. Qual é a causa de um Parkinson? Qual é a causa de determinado tipo de tumor? Com dados a gente pode olhar e avaliar e falar, opa, parece que esse tipo de estratégia, parece que esse tipo de variável, ela pode levar o sujeito a ter uma propensão maior de desenvolver Alzheimer ou não. E com isso, a gente começa a desenvolver tecnologias, desenvolver métodos para minimizar essas doenças, para minimizar a ocorrência e a recorrência dessas doenças. Quer dizer, existem grandes empresas trabalhando nisso. Por exemplo, o Google tem um projeto específico para isso. Me falha a memória agora qual é o nome, mas eles têm um investimento gigantesco para avaliar bancos com dados de sujeitos para descobrir causas de Alzheimer. Só isso. E são bilhões investidos nesse tipo de pesquisa. Avançando aqui um pouquinho, por exemplo, só na nossa base dados de eletrocardiogramas, nós temos 3.500.000 eletrocardiogramas à disposição. Isso é o sonho de qualquer engenheiro biomédico, ter esses dados na mão. Vamos fazer uma troca então, pessoal. Essa na base do Hospital de Clínicas. É a base geral do projeto. Certo. Professor, a gente comentou como é um avanço para a tecnologia, os dados e tal, mas e pensando na saúde e no SUS brasileiro, como é que o senhor classifica hoje o SUS? Alguns lugares não têm médicos. A telemedicina pode ajudar? Quando há falha total de médico numa determinada região geográfica, isso tem que ser suprido com o médico e não por telemedicina. Nós já comentamos sobre isso. A interação, o contato médico-paciente, isso tem que ser preservado. É a base do tratamento, é aí que se inicia todo o processo. Mas, em determinadas situações muito específicas, nós temos essa possibilidade de fazer chegar a informação. Agora, ela não se transforma em uma forma capaz de suprir a necessidade, a carência total do médico. Não é aí. Mas, dentre as premissas básicas da telemedicina, nós temos, primeiro, melhorar a qualidade da atenção ao paciente. Segundo, melhorar a qualidade do atendimento às grandes populações. Terceiro, melhorar a qualidade do serviço do profissional, tornando mais feliz naquilo que faz. Ele se torna mais resolutivo, ele tem acesso
a uma ampla base de informações que às vezes é difícil, e ele continua crescendo profissionalmente. E, finalmente, a redução de custos. Isso nós demonstramos nesse projeto inicial, como foi muito bem dito pelo nosso colega Fábio, na parte inicial do jornal. Professor, pensando do lado da tecnologia, né, o senhor na engenharia elétrica, com foco na biomédica, né, o que é mais crucial para quem trabalha com a tecnologia voltada à saúde observar, os cuidados que deve se tomar, como isso é feito? E eu já emendo uma outra pergunta, isso precisa de investimento em pesquisa, em ciência, como é que o senhor avalia o cenário hoje? Bom, dividindo as coisas, né? O que é importante observar nessas situações, né? O professor Homiro colocou que a ponta, principal elemento, né, é alguém que entenda, que sabe se a aplicação de algum tipo de tecnologia ela é adequada naquele caso, né? Então, a primeira coisa é não abrirmos os horizontes para imaginarmos que a gente está criando, vamos chamar de médico da internet. Esse é o primeiro grande cuidado, né? A tecnologia é algo que pode lhe ajudar demais, mas também pode lhe guiar para caminhos equivocados. Vide fake news, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Com relação, eu acho que esse é talvez o ponto central, né? Os nossos sensores, aqueles equipamentos vão lhe dar medidas, vão lhe dar algumas variáveis para serem usadas por alguém que sabe o que fazer. Esse é o ponto central. Não pode ser consulta via Google para saber que doença que eu tenho e que medicação eu vou tomar. Não é isso. Investimento em pesquisa para isso. Nós estamos passando no país um momento meio complicado. Já vem um bom tempo, já vem alguns anos, onde os recursos, o financiamento para pesquisa em todas as áreas, não é só na telemedicina, ele tem diminuído um pouco. Obviamente, um pouco acho que eu estou sendo até bastante sutil, né? Mas tem sido reduzido bastante. E as causas são as crises que o nosso país tem passado, né? E devagar talvez a gente vai recuperar um pouco isso. Mas por enquanto a gente sofre de falta de recursos para desenvolver pesquisa de ponta. Equipamentos para fazer telemedicina não são baratos. O aporte inicial ele é caro. Você fala, bom, é muito simples colocar um aparelho para medir os dados vitais do paciente. Mas eu preciso de uma rede de internet adequada para isso, eu preciso de bancos de dados adequados para isso. E precisa de investimento para isso. Para fazer pesquisa, idem. Nós falamos de Big Data agora, né, de grandes bancos de dados. Extrair esses dados em velocidade, esse negócio não é tão simples quanto parece, e precisamos de recursos. Precisamos de máquinas rápidas, precisamos de gente para trabalhar. A gente precisa financiar os nossos estudantes, principalmente de pós-graduação, que é gente que está aí para fazer muita coisa aqui no país. Talvez a maior fonte, né, de conhecimento, o maior grupo de cérebros que a gente tem são os estudantes envolvidos com pós-graduação no Brasil hoje. Isso é a realidade Brasil, não é a realidade do mundo afora. Mundo afora existem outros pesquisadores, mas a grande parte para pesquisa de ponta no país é pelas pós-graduações. E essas também têm sofrido bastante com essa falta de recursos. Certo. Bom, fica aí então a reflexão, tecnologia, educação, saúde. Professor Elmiro, muito obrigada. Professor Elcimar, muito obrigada também pela reflexão aqui. Obrigada a você pela companhia. O Jornal da UF está acabando, mas na edição de amanhã tem mais. A gente fala de ética na universidade e em outros espaços, no dia a dia. Não vai perder, hein? Ótima noite para você. Até amanhã.